Vamos falar desse tema, né? Tão importante. E que muita gente se identifica, né? E que eu não Muita gente. conhecia, foi você que me falou desse nome. Síndrome. Eu não sabia, né? Eu conhecia como autossabotagem, mas eu não conhecia que era síndrome da impostora. Bem legal o nome, né? Porque é verdade. E é um tema que está sempre atual, nunca deixa de ser abordado, só que essa nomenclatura, ela não é, ela é recente, né? Então, eu acho ela super pertinente, né? O que é um impostor? Um impostor é aquilo que não é de verdade, né? É aquele que é uma falsa imagem que ele passa para o mundo. É como se fosse uma fantasia. E a síndrome da impostora é exatamente como a mulher se sente, né? Ela se sente uma impostora naquilo que ela faz, naquilo que ela diz. Ela acredita, nem ela acredita nela, né? E aí, por isso, o termo impostora. Eu acho que a Carlinha travou aqui para mim. Voltou? Voltou. Tirou. Eu vou tirar esse. Tirou o filtro? Tirou. Porque a minha internet fica melhor sem filtro. Vou ter que ser bonitinha Tá. do jeito que eu sou mesmo. É assim que é. A vida real, linda. Você me ouviu ou você perdeu o que eu falei? A Carlinha tá travando. Eu acho que é o. Tá me ouvindo, Carlinha? Tô te ouvindo e tô te vendo. Tá. Antes de travar, eu estava falando sobre o impostor, né? O que é ser impostor. E por isso o termo síndrome da impostora, né? Esse Uhum. termo utilizado para a mulher se sentir como impostora. Ela se sente como uma fraude dela mesma. Ela não acredita nela. Aí, Carlinha, eu posso começar te pedindo, te perguntando aqui? Você já está Pode, preparada? amor. Então Claro, vamos vai lá. lá. Conta pra Ah, quem gente. dera, Dadá. Quem dera, Dadá. Pergunta. As amigas dela falando que ela não precisa de filtro. Eu também concordo, hein? É Dice, né? Eu também concordo que ela É, não precisa de filtro. Ela está fazendo aqui a não, linha não. belíssima sem filtro. Carlinha, agora que a gente já sabe o que é a síndrome da impostora, eu queria saber de você se dentro da sua própria vida você conta pra gente um pouco de quantas vezes e em que situações você se sentiu impostora. Meu Deus, eu acho que eu sou a rainha da síndrome da impostora. Jura? Porque me auto, juro. Assim, eu acho que eu, hoje em dia, menos, mas já fui muito. Eu sou muito de procrastinar alguma coisa, de deixar para depois mesmo, de achar que eu não vou conseguir como uma desculpa mesmo, pensando melhor, porque, na verdade, a síndrome da impostora, a gente não sabe, ela é consciente e inconsciente. Na maioria das vezes, inconsciente. Porque quando a gente tem consciência, a gente ainda consegue lutar contra ela, né? Mas eu me pego pensando na minha vida e percebendo quantas coisas eu já deixei de fazer por achar que eu não conseguiria fazer. Sabe? Ou que eu já me peguei me esforçando demais para fazer, querendo ser perfeita, querendo perfeccionismo mesmo. Então, assim, sem aceitar as minhas falhas. E Duvidando quantas vezes... de você? Oi? Você duvidava da sua capacidade? Eu sempre acho. Não, mas engraçado, é isso que eu estou te falando. Eu não achava que eu duvidava da minha capacidade. Hoje eu percebo que pode ser isso, que foi uma autossabotagem. É igual eu falo, se eu tivesse essa consciência, se a síndrome da impostora, se nós tivéssemos consciência dessa autossabotagem, eu acho que ficaria mais fácil para a gente dominar ela, pensar melhor,
sabe? Colocar sua cabeça em ordem para tentar Dialogar, né? solucionar. Isso. Mas eu acho que eu nunca pensei, eu sempre fui eu sempre tive autoestima muito alta, sabe? Eu sempre tive boa autoestima. Então, eu nunca imaginei que era uma autossabotagem. Então, eu acho que isso deve acontecer com muita gente, principalmente para as pessoas pessimistas. Eu acho que isso deve ser constantemente, né? Você sabe o que eu já prestei atenção, Patrícia? Quando a gente se deprecia, se autocritica, isso é muito bem visto na sociedade, pelas amigas, pelas pessoas à sua volta. Quando você se elogia, que você se autoafirma para as pessoas, você é vista muitas vezes como metida, prepotente, sabe? Ela não é humilde, ela não é. Então, acaba se tornando um hábito, um vício você se autodepreciar. Nossa, esse cabelo? Isso aí que eu fiz? Tá nada, tá bom nada. Sabe? E aí o que que acontece? Acaba se tornando um vício e pode ser que você comece a acreditar que realmente não é boa, não fez bem o suficiente. Não foi boa o suficiente. Você Porque acredita você nessa verdade que você está falando para o outro te aceitar. eu acho que muitas vezes a autossabotagem acontece mesmo pela aceitação do outro, sabe? E às vezes você não tem consciência. E aí você começa a acreditar que você realmente não tem a capacidade. Acontece muito na comparação, quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa muito bem feita, eu acho que a gente fica querendo fazer igual, mas você pode ser perfeito do seu jeito, você não precisa de ser perfeito do jeito do outro, né? E às vezes a gente deixa de fazer, se auto-sabota porque a gente acha que não vai conseguir o que o outro alcançou. A gente não vai conseguir alcançar o que ele está alcançando. É o sistema de Então, comparação. é. Então, eu acho que isso tudo faz parte o tempo inteirinho da nossa vida. Eu acho que é o tempo inteiro quando a gente não percebe, mas a gente se auto-sabota. Quando Então, você acho que a gente descobriu depois. isso? Você descobriu agora, depois que a gente falou desse tema, que você se tocou, que você tinha essa Sim, síndrome? sim, sim, sim. É Sabe? porque é interessante você falar isso, Carlinha, porque o propósito desse trabalho é exatamente a gente despertar coisas nas mulheres por caminhos que a gente já passou. Essa síndrome me foi apresentada por uma psicóloga que me tratava, por tudo que eu falava para ela, e ela falou: você tem a síndrome da impostora. E ela falou: e não tem nada demais, está tudo certo. Essa síndrome, nós mulheres, na maioria, temos. E tem tratamento, tem cura, é só você parar para se olhar. Então, é muito bom você me falar isso, porque o propósito é alcançado, né, Carlinha? A partir do momento que eu te envio um tema e falo para você que a gente vai conversar sobre ele, você diz para mim: eu nunca ouvi falar. E aí a gente começa a abordar e você fala sobre ele, e você identifica, já existe a cura. Você já está se tratando, concorda? E eu fico muito feliz porque a psicanálise, né, os psicólogos, eles estão muito preparados para tratar todos os nossos males psicológicos, né? E o nosso propósito aqui é falar: olha, Carlinha, meninas, eu já passei por esse caminho e existe a síndrome da impostora, existe a violência, o assédio moral que você acha que não existe, como foi o caso na história da Lene, e a gente acha que não está sofrendo assédio, porque você já passou por aquele caminho e você sabe hoje que aquilo é verdade, né? Então, a gente abordar esses temas aqui nesse canal tem sido importante nesse sentido, sabe, Carlinha? Quantas mulheres estão entrando aqui, eu nem vou ficar me atendo ao número, né? Se uma só já olhar para a nossa história, para a sua história e para mim, e falar: gente, isso que ela está falando eu também sinto, eu vou observar, porque sou uma mulher que
me sinto uma fraude, eu não acredito em mim mesma, ela já está em processo de cura, porque o próprio terapeuta psicólogo, quando você está sentada lá na frente dele, ele fala, quando você encara o problema, você já está no processo de cura. Isso é fenomenal, né? Isso é maravilhoso, né, Carlinha? Então, só de ouvir É, você estar falando, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa que seria a sua voz no mundo para outras mulheres e você deixou de fazer por desacreditar em você. E isso é problema de todas nós mulheres. Nós passamos por isso desde que nós chegamos no mundo, de desacreditar no nosso é, poder, no nosso valor. é. Conta aí pra gente um pouquinho da sua história que você contou lá na primeira live, que foi o seu processo de ida lá para Nova York com os seus filhos, que ali eu acho que você passou por um processo de superação que é magnífico. E eu queria que você contasse rapidamente. Tá. É, como essa live também é para falar um pouquinho de mim, né? Da síndrome da impostora e um pouquinho de mim, então eu vou contar. Geralmente o canal, geralmente não, o canal Eu e Ela tem um intuito, né? De mostrar para as mulheres que elas são capazes de superar os seus problemas, não é isso? Então, por isso, a Patrícia me chamou para falar um pouquinho de mim, porque ela viu em mim várias superações. Então, vou contar um pouquinho para vocês entenderem o porquê de eu contar a minha história. Eu tenho 3 filhos, que sempre fui muito apegada com os meus filhos. E aí meu ex-marido, né, ele quis ir para os Estados Unidos, ele quis tentar a sorte nos Estados Unidos, como muita gente, né, tenta, e ele ficou lá por um tempo e eu fui com os meus filhos para lá, sendo que nós tínhamos uma vida super legal no Brasil, então ir para lá era uma coisa muito difícil. Né? Eu me lembro que eu comecei a tomar um remédio porque eu sentia tanta dor no peito, mas tanta dor no peito que eu achei que eu fosse ter um infarto. E eu descobri que era ansiedade por estar indo, né? Eu não sabia falar a língua, os meus filhos também não, eles tinham escola, eles tinham os amiguinhos deles. Era uma vida diferente, era uma nova vida, uma vida difícil. Ele trabalhava fora o tempo inteiro e eu ficava com os meus filhos. E nós tivemos que aprender a falar a língua, nós tivemos que nos virar sozinha, eu e eles. Até que eu descobri que ele estava me traindo lá, né? E, e aí veio foi aquela loucura da minha vida, que eu não achava que eu fosse passar por isso. E além da traição, ele queria que eu voltasse para o Brasil com os meus filhos, né? Era uma coisa que ele queria, porque ele queria viver a vida dele lá, tranquilamente. Ele não queria aquela família naquele momento. Sempre foi um bom pai, na medida do possível dele, né? Mas foi um pai mas nessa época era o que ele queria. Ele queria viver a vida dele e voltou eu com os meus 3 filhos para o Brasil para criar os meus 3 filhos sozinha, coisa que eu já fazia antes de eu ir e lá também, porque ele sempre foi ausente. Não, nunca foi ausente financeiramente, graças a Deus, né? Porque aí já seriam 10 mil problemas em cima de problemas, né? Mas era ausente. Eu sempre fiz com que os meus filhos amassem o pai, nunca coloquei os meus filhos contra o pai, mas foi muito sofrido para mim. Muito, muito sofrido. Eu chorava à noite, mas sempre fui aquela pessoa que eu sempre me preocupei muito com os meus filhos. Então, para eles, eu sempre ficava muito forte, muito feliz. Quando ele ligava, eu falava, ó, papai no telefone, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito difícil mesmo. Eu acho que ninguém, só as minhas amigas íntimas é que sabiam o que eu passava, criando aqueles filhos sozinha. E os meus filhos, eu tenho certeza que nunca tiveram noção da dificuldade, porque eu nunca passei essa dificuldade para eles. E aí, gente, contudo, os meus filhos acabaram se formando e acontece outro baque, que foi o baque de eu vir para o Rio,
me casei. E os meus filhos ficaram, porque a gente morava no interior. Então, e no interior, quando um filho passa no vestibular na capital, tá travado? Não, Tá. tô te Quando vendo. os meus, quando os filhos da gente passam na faculdade na capital, filhos de todo mundo do interior, quem é do interior sabe disso. Eles vão estudar na capital, né, que era Belo Horizonte, e, e os pais ficam em Curveiro, vivendo no interior, vivendo sua vida, né, trabalhando, vivendo sua vida, e os filhos vão estudar. E assim nós tínhamos combinado, né, de quando eles passassem, eles iam para a casa da avó, até que eu já namorava, já tinha 9 anos que eu namorava com o Aurélio e não me casava com ele por causa dos meus filhos. Quando eles foram para Belo Horizonte, eu vim para o Rio, achando que a minha pequena vinha comigo, mas ela não quis vir. E foi outro baque, foi muito sofrido para uma mãe que vive a vida por conta, né, dos filhos. Então foi outro baque, foi muito sofrido, muito sofrido. E aí aqui o meu marido é um homem maravilhoso, eu não tenho o que falar. Mas aí eu sofri um outro baque que eu tive que superar, que foi um câncer de mama, né? Onde eu tive que passar por todo aquele processo de tratamento e que não foi fácil, né? Quem entrar no meu Instagram vai ver lá atrás tem fotos de eu carequinha, tem fotos de eu sem sobrancelha, eu fiz questão de colocar, porque todo outubro é a época da gente falar para as mulheres se prevenirem, então eu faço questão de dar o meu exemplo de superação e de cura, porque foi muito difícil, eu tenho sequelas até hoje, eu tomo um remédio, inclusive eu sou grupo de risco do Covid justamente porque eu tomo um remédio que eu ainda vou tomar ainda são 5 anos, então eu ainda vou tomar ainda por 2 anos. E aí tem todo esse processo de superação, né? Eu falo que a gente, nós seres humanos, principalmente nós mulheres, a gente só tem uma opção, ou é ser forte ou é ser forte, né? E eu sempre escolho ser forte. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho para você do que eu já sei da sua história e do que você está contando aqui. Lá atrás você começou dizendo que você nunca deixou seus filhos se decepcionarem com o pai, e ali você já criou um papel. Você concorda que você criou uma pessoa que quando ele ligava você estava super feliz, olha, o papai ligou. Aí talvez ali a gente descubra, né, por que a síndrome da impostora começa a surgir na nossa vida. Porque a gente começa a criar papéis para se adequar ao meio que a gente está vivendo. E nessa de proteger os filhos, que eu entendo perfeitamente, porque eu vivi a mesma coisa, a minha filha não percebia, quer dizer, a gente pensa que o filho não percebe, que o filho percebe tudo. Mas a gente cria um Eu tô com uma papel. filha aqui, eu acho que nem sei se é só uma ou se tá os 3, mas Rebeca eu vi que tá aqui. Então, a gente vai interpretando os papéis, Rebeca, vocês percebiam, Beca? Daqui a pouco ela vai responder aqui. Eu estou com algumas Pode perguntas aqui. responder. Aí o Marco está E aí? digitando aqui as Fala, perguntas. fala. Ali eu já vi que a gente assim como eu também descobri que eu criei um papel, então ali eu já comecei a me achar impostora, por quê? Porque aquele papel não era de verdade. Eu não era eu ali. Eu criava uma Patrícia, eu fingia estar tudo bem para poder deixar minha filha bem. No segundo momento, você falou que seus filhos foram estudar e foram embora. Aí já existe uma outra síndrome, né, Carlinha, que as pessoas costumam falar, que os psicólogos mostram pra gente, que é a síndrome do ninho vazio. Que é exatamente quando a gente chega numa fase da vida que a gente já fez tudo pelos filhos, se dedicou à casa, à família, e esses filhos se vão, e aí a gente olha para o lado e fala assim, caraca, e agora, né? O que eu vou fazer com a minha vida? Isso é uma síndrome também bem difícil. É, É um processo meio que de separação que a gente não se preparou. E que é. agora eu vejo que existem maneiras da gente se preparar.
se a gente não se anula, se a gente vive a nossa vida, mesmo sendo mãe, mesmo sendo esposa, e a gente tendo tempo pra gente, né? E aí você fala que você guardou tudo, sofreu, veio embora, sua filha mais nova não veio, e aí nessa de você guardar, surge um câncer de mama. O que que acontece? Eu acredito muito nisso, né? Tudo que a gente não coloca para fora e não olha para a gente, o corpo chama a gente para olhar para dentro. E eu acredito que a doença, ela é isso, sabe, Carlinha? A doença, ela fala assim, parou, agora você vai olhar para mim, vai olhar para você. E nesse tempo não tem como você olhar para mais ninguém, né? Num câncer de mama e qualquer tipo de doença grave como essa, que pode te levar ao óbito, não tem jeito. É se É, olhar ou se olhar, né? E aí, pronto, vem a doença e você fala, agora não tem jeito. A minha filha vai ter que seguir, meu marido vai ter que seguir e eu vou ter que cuidar de mim. Então, eu tô vendo aqui que tem várias pessoas, eu vou dar uma paradinha para ler, porque, por exemplo, a Alessandra, uma amiga minha que está aí, a Leblanco, ela pergunta o seguinte: e quando as pessoas dizem que você é triste, rabugenta e você não se enxerga assim, eu devo aceitar a forma como as pessoas me enxergam? O que que você acha, Carlinha? Que a Alessandra deve aceitar o que as pessoas estão rotulando ela? bom, eu não aceito. Eu acho que eu sou o que eu sou e eu não aceito. Eu não acho que ela tenha que aceitar. Eu acho que ela tem que ser o que ela é. Mas isso é muito interessante, né? Porque quando a gente não coloca não se blinda, não se protege, o que o outro fala atinge diretamente a gente de uma maneira que a gente perde totalmente o nosso rumo, a gente perde a nossa autoestima, a gente dá poder ao outro para fazer isso com a gente. E existem trabalhos e treinamentos para a gente. Eu vou falar um termo aqui que eu aprendi, que é foda-se com amor. Sabe? Eu sou assim e eu não me acho isso que você está falando, isso é a sua opinião, você como observador, mas eu internamente não me acho assim. E pronto, É, Ale. Se você internamente não se acha assim, se é a opinião de um ou de outro, não importa, né? Toca a sua vida, você pode até parar para pensar, bom, deixa eu observar, deixa eu tentar sair desse lugar e me observar. E tenta se observar. Nessa observação, se você perceber sem sabotagem que você não é aquilo que o outro falou, foda-se com amor. É por aí. Então, vamos é. lá. A Rebeca disse para ela o seguinte, bem legal. Alê, se essa é a visão que várias pessoas têm de você, não necessariamente é quem você é, mas é a visão que você passa para as pessoas. E aí cabe você pensar por que você passa essa visão para as pessoas. É uma maneira de se abordar também, A Rebeca. Rebeca é psicóloga. A Rebeca é psicóloga, é a minha Então, filha. Ela ela trabalha tem ela esse trabalha com olhar, isso né? arduamente. A, Mas é verdade, né? a Pensa Alessandra. por que você está passando isso? Por que que o outro está É, sempre te dizendo isso, né? A Alessandra respondeu o seguinte: eu vivo me sabotando quando quero realizar algo que eu sei que eu posso e deixo no meio do caminho. Basta que alguém me diga que não achou legal para mim. Mas aí ela está aceitando de uma maneira muito forte a influência de terceiros. Ela está deixando de viver a vida dela para viver o que o outro quer, né? E aí ela não é mais ela mesma. Aí realmente ela está se sentindo impostora na própria pele. E é, como a Rebeca é psicóloga, existem diversos tipos de tratamento para trazê-la de volta. Agora, o olhar do outro sobre a gente tem que entender por que o outro tá dizendo isso para a gente. Quem está dizendo é um filho, é uma filha, é alguém que você está deixando de fazer alguma coisa para ele ou que está incomodando ele. A gente pode ouvir o outro, se observar e tentar entender o que o outro quer dizer, mas não deixar de fazer aquilo que tem vontade porque o outro disse que você não cabe naquele trabalho ou naquele lugar. Eu acho que isso é muito forte. E nós, mulheres, sempre damos ouvido ao que o outro diz sobre a gente, né, Carlinha? Isso é muito duro. muito.
Aí a gente não muito. consegue caminhar, a gente sempre para. Pô, se o outro falou que não tá legal, é melhor eu parar, porque não deve estar legal mesmo. A gente nem ouviu a nossa própria voz. O que internamente está Eu, por dizendo pra exemplo, gente. eu tenho a mania de dizer que eu não sou influenciada pela opinião das outras pessoas. E Uhum. aí eu me pego, eu sempre gosto de passar para as pessoas que eu tô feliz, que eu sou feliz, mas porque eu tenho mesmo uma felicidade dentro de mim. Mas quando eu não estou, eu às vezes não. Agora que eu estou mais madura, eu acho que até melhorei com isso. Melhorei nessa parte. Mas quando eu não estou, geralmente eu não me deixo passar essa, esse sentimento. Assim, eu não deixo que as pessoas vejam que eu não estou legal, sabe? Até porque uma coisinha que eu tenho, as pessoas, o que você tem? O que você tem? Elas gostam de me ver sempre rindo, sempre bem, sempre pra cima, porque realmente é o meu jeito de ser. Mas às vezes a gente não tá assim, né? E eu não me permito não ser assim. E aí o que que acontece? As pessoas acham que a minha vida é sempre maravilhosa, que eu tô sempre viajando, que eu tô sempre passeando, que eu tô sempre... Eu tenho a grama verde, eu sou a grama verde do vizinho, principalmente porque eu sou influencer. Então eu sou a grama verde do vizinho. Só que aí, muitas vezes, quando as pessoas falam, eu fico assim, gente, eu ralo pra caramba pra fazer isso. Eu não faço nada, sabe? Eu não sou nada disso. Eu já fico pensando assim, por que que as pessoas não me veem como uma pessoa normal que sofre, que chora, que sabe que não tá legal? Por que elas não me veem? É porque eu me saboto. Eu não deixo as pessoas verem. Então é o que a Rebeca falou. O que que você está passando para as pessoas? Eu estou passando que a minha vida é perfeita, é ótima, maravilhosa. E que, de repente, quando elas me criticam por algo que eu deixei de fazer, eu acho ruim. Mas Pois se é. elas estão achando que eu não faço nada, que eu sou maravilhosa, que tá tudo lindo, que tá maravilhoso, qual que é o empecilho de eu Então, fazer isso? Entendeu? eu vou recapitular. Você lembra quando a gente foi conversar sobre esse nosso trabalho? Eu posso falar, né, amiga, um pouquinho do que a gente conversou, né? E eu Ótimo. falei com você assim, Carlinha, te contei a minha história e te falei do propósito desse canal. E aí, Foi. eu lembro que você me confidenciou um pouquinho a sua vida e eu falei, poxa, Carlinha, eu acho que isso é tão importante, né? Tanto a sua história quanto a minha, quanto as nenes da vida, quantas mulheres precisam modelar, identificar, encontrar. O propósito disso é você se identificar com o que a outra passou e se a outra está de pé, com todas as dores, mazelas, porque a vida não ficou perfeita, mas ela está caminhando, ela encontra força para sair de onde ela está. Esse é o propósito. E eu lembro que você falou assim para mim, Paty, eu vou contar para você a minha história, mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de coisa boa e de alegria. Lembra que você falou isso para mim? É. Então, isso eu tô lembrando agora porque você está me contando uma questão que você não gosta de falar, que é das suas dores. E quando você fala das É, suas dores, não é porque você é masoquista, sabe, Carlinha? É porque você é de verdade. eu começo Você, até a gaguejar. Eu começo até a ficar. Eu disse, meu você Deus, eu tinha que ter me preparado para falar da minha dor, né? Porque se for para falar de coisa boa, eu ia estar aqui. está Sai, preparadíssima, porque vamos! você é alegria, você é isso. Mas falar da dor não é que a gente seja sadomasoquista, não é que a gente queira trazer, nossa, um tédio. Mas é a vida real que está acontecendo. E quantas mulheres hoje, dentro dessa pandemia, estão passando por situações terríveis, sem força sequer para É, levantar da cama para dar comida para o filho. E aí, quando você fala da sua dor, ela se identifica com você e fala: meu Deus, eu vou ali ouvir um pouquinho, porque nela eu vou encontrar forças. E quando eu falo disso, é porque quando eu vivi minha tristeza e depressão naquela relação abusiva, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, não existia é, Instagram, não existia live, não tá, existia ninguém que eu tá. pudesse fazer de espelho e de modelar para me tirar daquele buraco. Era eu comigo É, mesma na minha solidão. E hoje a gente não precisa estar só. A gente está aqui conversando para uma apoiar a outra. Então,
Eu abri esse parênteses porque eu lembrei que você falou, Paty, eu não gosto de falar de dor, mas eu vou falar para você porque é um trabalho. Então, você mesmo me falou isso, eu estou aqui te lembrando. Então, quando as pessoas cobram de você o seu sorriso, é porque você passa isso. Eu sei que você quer deixar as pessoas bem, né, Carlinha? Mas a gente não é assim o tempo todo, né? E a gente tem os nossos momentos, nossos altos e baixos, como todas estamos aqui que temos as nossas histórias. Deixa eu ler a resposta da Rebeca para... Acho que a Rebeca respondeu aqui. Quando eu vejo no Rebeca é a sua filha, psicóloga. Quando eu vejo no consultório pais fazendo alienação parental, eu sempre falo para os pacientes da minha mãe. Ela conta a sua história, que apesar de ter sofrido, sempre fez com que a gente aceitasse, né, amasse o pai. Isso foi uma coisa muito bonita que você deixou nos seus filhos, porque a alienação parental é a pior coisa que existe, né? Lógico, essa alienação... Bom, eu fico até emocionada. Hã? Eu fiquei até emocionada. Ah, que linda! Que bom que ela falou isso aqui, né? Porque talvez você não soubesse. Olha que coisa bacana. Quando a gente faz alienação parental, que é quando os pais falam mal do outro, né? Ou o pai fala da mãe, ou a mãe fala do pai, e usa o filho como... E é muito comum, né? Coloca o filho numa encruzilhada, né? O E daí cada um dá tiro para um lado e o filho no meio. Exatamente. Então, ela falou isso de uma maneira linda. Rebeca, que bom, porque a sua mãe fez um trabalho muito bonito, né? Isso aí é importante. E ela fala também, uma pessoa acha... Quando uma pessoa acha isso, é uma questão dela. Tá falando com a relação à Alessandra. Mas ela disse que as pessoas acham, então algo deve ser olhado. Mas não se submeta a ler ao que você ouve, né? Ela disse que é diferente você se travar, mas também não ignorar totalmente. É aquilo que a gente estava falando. Ela está dizendo para a Alessandra o seguinte, olha, observa o que o outro está te dizendo, sai de cena e se observe, mas não trave pela voz do outro. Perfeito, Rebeca. Você é melhor do que a Patrícia, que não é psicóloga, para estar falando sobre esse tema. E a minha amiga Adriana, Adri Gamero, ela diz que tem um documentário de uma blogueira polonesa que trata justamente dessa exigência que as influencers sofrem, como você, para exibirem uma pseudo-vida perfeita. Se tentam mostrar a vida real, perdem tudo, até o patrocínio. Isso é triste, né? Outro dia eu estava até conversando com o Marco sobre isso. Quem que falou isso? Quem que falou? A minha amiga Adriana Gameiro. Ela diz que existe um Adriana, é verdade. Disso. Porque o que verdade, acontece? Você perde até o patrocínio. Quando você E vai perdendo seguidores, vai perdendo seguidores, vai perdendo. Seguidores, gente, na verdade, ele é o seu ganha-pão. Além de você ter os seguidores que você realmente vai se apegando e que você vai ali formando um laço com eles, né? Tem aqueles que você vai formando laços de tanto que te assiste e que fala e que torce por você. Mas são eles que compram a sua divulgação, são eles que te alimentam ali porque é um trabalho, né? No meu caso, já é um trabalho. Sim, eu acho que eles se identificam tanto com a sua vida de uma pseudo felicidade, da tua vida de viagem e ostentação, enfim, o que quer que seja, mas também com a sua história de vida, né, Carlinha? Eu acredito que exista isso também, com a sua verdade, porque o que não é verdade não dura muito tempo, não cria um elo. Não, os meus sim, até porque eu sou muito eu falo... Pois é. Os meus seguidores, sim, graças a Deus, eu acordo, eu filmo com filtro, sem filtro. Você vai pra cozinha. Com cabelo sujo, sem cabelo sujo. Eu tava rindo com um vídeo que você fez dizendo que a Maria chegou para limpar a sua casa. Eu tô esperando a tal da Maria limpar a sua casa. Daqui a pouco é você descabelada falando a Maria que não limpou o fogão. Eu ri muito, Carlinha. Eu falei, gente,
É muito legal isso, porque você faz também a vida real ali no dia a dia, faz as pessoas rirem. É. Quantas mulheres estão em Não, e casa aquilo não? ali sou eu, porque o meu nome é Carla Maria. Ah, Então tá. eu sempre falo, a Carlinha é a chique, mas a Maria, minha filha, quando ela entra, e a Maria põe defeito na Carla, né? Porque ela fala, cara, ela deixa tudo imundo. É verdade. A Carlinha é preguiçosa e a Maria mete, vai ralar, né, amiga? Tem uma pessoa aqui, Silvia Guimarães, que falou o seguinte: gostaria muito de Ah, uma falar querida. da minha história. Nunca imaginei, depois de 42 anos, acabar. 5 filhos, 15 anos, enfim, muita humilhação, traição, constrangimento. Adorei receber vocês em Itaipava. Ali eu já lutava pela nossa história. Cansamos também de ser forte. É sua amiga? É, é. Ai, que linda. É uma amiga com uma história também muito bonita de vida. Uhum, E depois, se você quiser entrar em contato com ela, claro. seria Ô, ela sim, pode te contar uma história. Eu acho que as pessoas vão gostar da história dela. Ela é uma pessoa também que agora, depois de muitos e muitos e muitos anos, se separou de uma forma que ela foi assim muito foda, mas aí é ela que vai ter que te contar. tá bom. Silvia, me manda um direct, por favor, e a gente troca o WhatsApp e a gente agenda. Com certeza eu quero ouvir sua história, porque o É, propósito do canal é a gente trocar, como eu falei, as nossas experiências e a gente poder ajudar outras mulheres. Ainda mais quando existem histórias de superação, de eu acho que a tentativas, história erros e dela, eu acho que a acertos, né? volta, eu acho que a volta que ela deu por cima, eu acho que ela vai ser um exemplo muito bacana para as mulheres. Isso é Eu muito acho. legal. Eu queria, antes de fazer outra pergunta para você, falar o seguinte: cada vez que eu fizer uma live, eu vou indicar um livro, porque eu gosto muito de literatura, Ah, enfim. eu gostei que você ter indicado na Dalene. Indica, qual que você me Esse indica? aqui é o seguinte: chama-se Um Fim de Semana para Mudar a Sua Vida. É da Johan Anderson. O que que acontece? Esse livro eu comprei em 2012. Eu estava contando para o Marco a história desse livro. Eu não sei se aqui vai dar para ver o preço. Tá vendo aqui, R$ 2? Eu estava no shopping, em Shopping Bangu, tinha levado a minha amiga para tirar o documento de identidade dela, ela tinha chegado do interior, e tinha um stand assim de feira de livros, sabe? E eu adoro livro, eu não Aham, posso nem ver, sentir o cheiro, eu vou logo, né? E essa foto, cara, não sei se vocês vão conseguir ver, é maravilhosa. É uma mulher sozinha e o mar aqui, a areia e o mar. Me chamou é, a atenção. é. Aí eu falei, gente, ninguém erra, né, por R$ 2 e eu não quis nem saber. Peguei o livro, dei os R$ 2 e saí. E eu li esse livro, gente, ele tá todo marcado. Em 2012, ele tá todo marcado. É uma história muito bonita, porque ela fala exatamente que ela tinha acabado de entrar na metade do século. Ela tinha completado 50 anos. 50. E aí a parte que eu queria ler um trechinho fala o seguinte: acorde, irmã, é a sua vez. Existe uma época sem proveito para o espírito quando o sol é árido devido à mera exaustão. Ela está convidando as mulheres nesse livro, principalmente as que estão na segunda jornada, ou as que estão para chegar na segunda jornada, ou que ainda falta um pouco, mas para se prepararem, é que existe um mundo de coisas que nós mulheres podemos e devemos fazer por nós mesmas para que lá na frente a gente não dê trabalho nem para a gente mesmo, nem para o nosso psicológico, nem para os nossos filhos, nem para quem esteja no nosso entorno, mas que a gente dê conta de nós mesmas. Então, é um livro muito bacana. O meu irmão diria que é um livro de autoajuda. Não importa o que seja, eu gosto muito de qualquer estilo que me chame a atenção e que me traga algo diferente, que me promova uma maneira de ser diferente. E esse livro é um dos Qual é o livros que eu... nome? Um fim de semana para mudar sua vida.
Ela Então, começa contando que ela mudou radicalmente a vida dela aos 50 anos, mas a história tem que ser lida com carinho, com calma, porque ela é faz. uma biografia. Mas aí ela começa a fazer um trabalho com mulheres. E aí agora eu peguei ele de volta, porque eu sou apaixonada por esse livro. Eu li em 2012, ele me ajudou muito. Só que eu li e passou. E agora, fazendo esse trabalho, eu peguei ele de volta. Ele estava na casa da minha mãe, porque eu tenho tanto livro que não cabia aqui, sabe? Então eu deixei um pouco lá na casa É da o minha meu mãe. caso. Aí eu fui lá na casa da minha mãe e eu falei, gente, meu apaixonado tá aqui. Aí peguei. E aí eu lembrei, eu falei, gente, esse livro, ela faz várias... tem questionário, tem exercícios, tem muitas coisas bacanas para a gente ir fazendo, para se autoconhecendo, né? Para trazer uma maneira, um olhar diferente sobre acolher as nossas síndromes, que não é só uma, tem a do ninho vazio, tem da impostora, tem E Lá Se Vão Tantas, tem a mochila de pedra e seguir a O nossa que é vida. mochila de pedra? Mochila de pedra são todas as culpas que a gente carrega, amiga. Quantas culpas Ah, a gente não carrega? Você ficou preocupada porque veio para o Rio de Janeiro e deixou os filhos lá, já botou pedra aí na mochila. menina, mas a minha mochila tem muita pedra, muita Então, eu pedra. falo que é mochila de pedra, fica pesado, a gente tem que ir soltando, soltando para ficar leve a jornada. Deixa eu te Mesmo a fazer gente uma. sabendo que não tinha outra forma de fazer aquela situação, não tinha outra forma de você ter agido, você ainda carrega, ainda bota pedra na mochila, mesmo sabendo que você não tinha outra solução. Que coisa, né? Realmente, a gente sabe, mas a gente não coloca em prática, Carlinha. A gente precisa olhar para a gente e botar em prática, porque senão não há psicológico que aguente, não há corpo físico que dê conta e as doenças começam a eclodir, o corpo começa a chamar a gente para um olhar para dentro, para um auto-amor. E aí é onde entra o trabalho da fotografia também, né, Carlinha? Que eu sempre falo que a fotografia me salvou de mim mesma, tanto do olhar do Marco para comigo, dele me fotografando e me mostrando uma beleza que eu não acreditava que existisse, né? Porque ele ali estava vendo a minha alma, não estava vendo. Como ele estava te enxergando, né? O olhar dele era um olhar diferente, e ali eu comecei a acreditar, demorei. Ainda tenho dúvidas de vez em quando, ainda fico dando trabalho, porque ele fala que vai tirar foto minha, eu vou lá e falo, deixa eu ver se ficou boa. Ele fica muito chateado comigo, mas isso ainda faz parte do processo de cura, né? A gente não fica curado de uma vez, são 40 anos naquele lugar, e aí você vai aos pouquinhos, né? Melhorando. Então, a fotografia, esse trabalho que eu quero fazer junto com a fotografia, é eu poder olhar para você e mostrar o que eu vejo, né? Eu, a partir do meu olhar, com a minha câmera, eu vou te falar, olha, você é essa daqui. E ele também Gente, vai... eu estou muito ansiosa por essas fotos. Ah, então. E Muito ele ansiosa para ver como também... você vai me ver. E existe também um Muito outro... ansiosa para ver como as pessoas me enxergam, porque eu acho que o seu olhar deve ser parecido com o olhar das pessoas, né? Com certeza, exatamente. E a gente não tem noção disso, né? Do quanto as pessoas às vezes olham para a gente, elas estão lendo a nossa aura, a nossa luz, o nosso entorno, e não só aqui essa face, né? Esse A estampado aqui. estampa, né? Uma outra coisa legal que é feita também vai ser um trabalho onde o Marco ensina o básico da fotografia. A Ale Blanco, que estava aí, não sei se ela ainda está, ela aprendeu a fotografar com o Marco e é de uma ajuda muito É, grande. Ele dá aula, a gente vai voltar com o curso pelo Zoom, né? Porque por enquanto ninguém está podendo, mas, Patrícia, eu preciso ter uma câmera profissional para aprender a fotografar? Não. A fotografia é uma arte. Você precisa ter uma câmera que você possa utilizar no modo manual, que a gente não tenha que entrar naquele automático, porque a gente vai precisar que você saiba fazer com que ela faça o que você quer, né? E não o que ela quer. Porque aí é o certo, né? O correto. E ela fez o curso e nos momentos para mim, por difíceis exemplo, tem que dela... ser automático.
Então, mas aí existe uma outra forma Aí de você aí é fazer. onde eu precisaria dele. Eu e todo mundo, né? Porque todo mundo coloca no automático. Pois é, e é mágico. Aprender a fotografar é uma arte, e eu acho que qualquer arte, ela traz a gente de volta também para a criatividade, né? O que quer que você faça com criatividade, com arte, independente de ser fotografia ou não, nos reconecta com o nosso eu, né? O nosso eu interior. Eu quero fazer outra pergunta para você, eu posso? Claro. O que você faz por você toda semana que Ah, estimula a sua alma, ou o seu espírito, o seu corpo e a sua mente? O que você faz por você mesma? você fala de atitudes físicas, assim, atitude? É, Como, o que você do faz que que, você está que falando? você considere que te cause muito, que te traga um brilho no olhar, uma elevação na sua alma, que seu corpo fique bem disposto, coisas Tá, sejam tá, para entendi. você, não é para a internet, não é para o teu público, não é para o seu marido, não é para o seu filho, Tá, para você, tá, tá. Para mim. para você. Eu sempre dei muito valor. Gente, isso não tô querendo falar bonito e nem querendo aparecer, né? É Ai, verdade. esquece É essa parte. verdade. Esqueça essa parte. Eu sempre dei muito valor para as coisas pequenas, para detalhes. Então, o que me faz levantar todo dia, primeiro, a minha fé em Deus, que eu tenho, e segundo, é são os detalhes. É o céu, eu levantar e o céu tá azul, e eu penso, ele tá azul para mim. É eu colocar água para os meus passarinhos, e quando o passarinho vem, aquela aguinha com açúcar, quando o passarinho vem na minha varanda, me dá uma alegria tão grande, mas tão grande. Eu fico assim, ai meu Deus, eu tava triste da minha amiga ficar me zoando, porque o passarinho ia na varanda da vizinha e não vinha na minha. Então, toda hora aí ela ficava rindo de mim, falando, ai, mas isso é muito triste. Eu falava, não, eu pus mamão, o passarinho não veio na minha varanda. Esses detalhes me fazem muito feliz. Eu, por exemplo, estar dentro de casa, porque agora na pandemia não tem como a gente fazer muita coisa, né? Então, assim, é só mesmo encher a nossa alma com as alegrias que estão ali disponíveis no momento, né? É aproveitar a oportunidade do momento. Ai, Então, para mim é isso. É às vezes sentar ali na minha varanda e olhar o Cristo de um lado, o Pão de Açúcar do outro, e pensar o quanto eu tenho sorte. Primeiro, eu olho a cobertura do vizinho, linda, maravilhosa, que eu sei que tem uma piscina, que é maravilhosa, e fico assim, ai, que vontade de morar nessa cobertura, gente. Vontade para fazer um churrasco, que em casa é tão pequenininho. Aí, na mesma hora, eu penso assim, nossa, que delícia minha varanda, olha, tem esse aqui, esse Cristo aqui, tem um pão de açúcar ali, dá para ver um pedacinho do mar, que sorte que eu tenho. Eu acho que essas pequenas coisas alimentam a minha alma. perfeito. Você faz um exercício que é muito bonito, né? Que é o exercício da gratidão, que é É, o maior bem que a gente pode fazer por nós mesmos é isso, Carlinha, a gente agradecer por tudo, né? A gente já no despertar fazer a gratidão, não existe nada mais gratificante para o universo, para é, Deus, para a sua fé, saber que você é grato por existir, por estar perfeita com a sua saúde, você superou uma doença grave e você é uma pessoa especial, nossa, né? isso também, toda vez que eu lembro que eu tenho saúde, aí eu já fico me sabotando, porque aí já está perto de eu fazer meus exames, eu já fico assim, ai meu Deus do céu, só falta dar alguma coisa nesses exames, sabe? Porque aí, quem tem uma É, doença grave, tá tô falando, a gente sim, sempre tá. vai ter medo, A sempre preocupação, vai ter né? medo, Mas com sempre vai certeza ter. isso não Tem pertence coisas muito a você.
tem coisas que me deixam muito feliz, mas não depende de mim, depende de outros, né? Que Sim. é, por exemplo, eu amo foto, amo, sou alucinada com foto. Então, quando eu recebo foto dos meus filhos, eu fico muito feliz. E agora da minha neta, e ainda com vídeo, é uma coisa que enche o meu dia de alegria. Tipo assim, sabe? Fez o meu dia? Fez. E aí eu sou chata. Manda foto, que saco. Aí minha filha começou a namorar agora, eu fico, manda foto, mãe, eu ainda não tô tirando foto com ele. Então eu vou adicionar ele no Instagram e vou mandar ele me mandar foto. Meu Deus, Sabe? invasão total dessa mãe, né? Ah, inclusive, Mas eu falo, mas A Alessandra está falando eu aqui não que a fiz, não. fotografia é o melhor antidepressivo que ela conhece. A Alessandra é a minha amiga que fez o curso com o Marco. Concordo, Ela Alessandra, fala que é um excelente concordo. Eu acho que todo antidepressivo. mundo deveria fazer o ensaio fotográfico que a Patrícia vai fazer em mim, porque essa forma de como as pessoas veem a gente, às vezes a gente não sabe. E outra coisa, gente, uma foto bonita é uma foto bonita, né? Enche o ego de qualquer pessoa. Aumenta a Então, a autoestima. Patrícia faz esse trabalho, viu, gente? Ela é fotógrafa profissional maravilhosa. Ela tirou uma foto minha da Flá, né, Pat? Na praia. Quando ela me começou, ela tirou uma foto nossa. Cara, ela chegou e falou: posso tirar uma foto sua? Você tirou a foto, vocês não acreditam. A foto, que foto linda! Que foto linda. É o poder curativo da fotografia, de cura, né? Pura Deixa mesmo. eu te falar, te fazer uma outra pergunta. E você? E você? Me fala rapidinho de você. Eu sei que você está com compromisso, mas me fala rapidinho de você. O que que enche a sua alma? O que enche a minha alma nos dias eu posso afirmar assim que eu não tinha esse olhar tão, tão especificamente voltado para as questões do feminino, né? Da mulher. Eu não fazia a menor ideia de que o meu relacionamento de 30 anos tinha sido uma relação abusiva. Eu venho de uma geração que não acessava isso, não se falava disso, para mim estava tudo certo, tudo normal. Então, hoje eu posso afirmar que eu sei que a pandemia ela é terrível, ela está sendo difícil, está todo mundo dentro de casa, mas para mim ela me trouxe de volta para uma coisa que eu sempre acreditei e que numa fase da minha vida eu deixei de lado, que é o olhar para o outro, né? Durante muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de compartilhar, trocar com amigas, as nossas confidências, as nossas dores, mas chegou uma fase da minha vida que eu desacreditei daquilo e eu pensei, é tudo igual, é isso mesmo que a gente tem que passar, vim aqui para sofrer isso mesmo e tá tudo certo. Só que com a questão de estar dentro de casa, eu comecei a buscar coisas para estudar, pegar meus livros para reler, ou parar para prestar atenção nas mulheres que começaram a falar sobre as violências domésticas que elas estão passando dentro de casa. E aí a minha história veio à tona e eu pensei, tá na hora de botar a minha voz no mundo, tá na hora de colocar tudo que eu recebi de presente, né? Porque a gente é presenteado o tempo todo e não se dá conta, né, Carminha? É, A fotografia foi um presente, o meu relacionamento atual é um presente, a filha maravilhosa que eu tenho é um presente, a minha mãe é um presente, os amigos que eu tenho. Então, eu preciso fazer com que a minha voz chegue e, de alguma forma, eu encontre nesse propósito uma razão para viver. Então, hoje, o que estimula, né, o que me dá ânimo é acordar, fazer minha meditação da gratidão, me conectar com aquilo que eu acredito e fazer esse trabalho. Procurar tudo que eu possa de bom, palavra, de estímulo, de ideias para repassar para vocês, para as mulheres.
eu não vou chamar isso de Bom, uma mensagem. Eu acho que é uma maneira que eu estou sendo um veículo, né? Sem aquela ideia de que uhum, ela está sendo vaidosa, é uma pretensão da parte dela. Não, é um trabalho tão não, digno quanto, isso né, outros que existem. Nós todos podemos fazer, nós todos somos é. instrumentos, né, de trabalho. Tem uma amiga minha que está aqui, que é a Adriana Gameira, ela vai fazer live comigo, quarta-feira que vem. A gente fez Ah, vou faculdade assistir. juntas. A gente fez faculdade de Direito juntas, ela seguiu e ela usou o trabalho, o direito da melhor forma. Ela é uma defensora linda, maravilhosa. E eu fui para um outro caminho completamente diferente. Mas a vida, né, Carlinha, ela sempre dá um jeito de você reencontrar as pessoas com quem você tem afinidade. E aí eu reencontro É, a Adriana e a gente vai fazer assim, as histórias voltarem. Eu vejo o direito voltando para a minha vida. Eu nunca exerci o direito e hoje, se eu precisar, eu vou pegar minha carteira, eu vou defender uma mulher, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou precisar que atuar coisa boa, naquilo que eu que nunca coisa atuei, boa. mas a vida convida a gente, né? Então, hoje, o que É, tem me dado estímulo e ânimo é fazer esse trabalho, de verdade. Já fazer estou esse me trabalho, preparando que está fazendo pro. primorosamente. Eu estou Já super curtindo. Já Você estou me está de preparando para o parabéns. ensaio teu, da Lene, né? Das meninas que vão vir por grupos, né? Vão vir por etapas fazer um ensaio fotográfico. A fotografia é algo também que, quando eu paro para olhar e colocar minha câmera ali para ler a alma de uma mulher ou de quem quer que esteja na minha frente, é maravilhoso. Essa descoberta foi incrível para mim. Que Então, bom, é isso que está me trazendo um prazer imenso. Agora eu queria te fazer que uma outra bom. pergunta, pode ser a última pergunta. Isso. É, Como você fala para gente, que foi só. Está chegando o fim do ano, né? A gente está chegando ao final do ano de 2020. E eu queria que você dissesse para a gente um pouco sobre como você se sente com esse ano de 2020. Como eu me sinto quanto ao ano de Com 2020? relação a esse ano, esse processo todo que a gente está vivendo, como você se sente? Esse ano me prejudicou muito profissionalmente. Muito. Porque eu comecei. Eu já era influencer, já vinha fazendo um trabalho. E o ano passado, meu trabalho aumentou muito. E as oportunidades de trabalho também. E por causa do ano passado, esse ano prometia muito trabalho, muito trabalho. Eu tinha feito um cronograma também de muito trabalho, eu já tinha feito uma programação mesmo, e eu fui prejudicada muito, muito, muito por eventos, então, assim, muitos contratos desfeitos. Então, assim, profissionalmente foi um ano que foi péssimo para mim. Como pessoa física, também foi péssimo, porque eu tava num ritmo frenético, um ritmo de trabalho, que eu estava muito animada com aquilo. Como o seu trabalho hoje, você acorda e tem essa animação de pesquisar, de ler, de montar as suas pesquisas com as mulheres e montar essas perguntas e assim, tudo isso que você tem feito, né, fundamentar, você tem um trabalho de fundamentar o que você está falando, não é nada jogado à revelia, pelo contrário, é trabalho mesmo. E você está muito entusiasmada com isso, você disse que acorda já feliz por ter isso para fazer, eu estava assim. Uhum. Eu estava assim com relação ao meu trabalho, porque ele estava começando a me dar uma renda grande e prazer. Porque eu sempre trabalhei com muita permuta, muita coisa. Sabe quando o negócio estava engrenando e eu estava muito entusiasmada. Então, assim, me deu uma freada que eu vou ter que recomeçar tudo. Não vai ser uma continuidade. E eu
estou naquela da síndrome da impostora, com síndrome do pânico, com todas as síndromes aí. Tá tudo aqui em cima de mim, ó, tudo nos lombrinhos, ó, síndrome, 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 tá tudo de síndrome. Não, Por senhora. quê? Porque eu já fico pensando assim, meu Deus do céu, tudo pronto e acabou tudo, todo mundo tá recomeçando, não é só eu, as pessoas que eu ia trabalhar, muitas faliram. Outras fecharam e fecharam as portas, só trabalho online, e outras... Então, assim, vai ser um recomeço, isso... Então, esse ano me prejudicou mesmo, tanto na minha animação de trabalho, na minha disposição, profissionalmente. E me prejudicou de ver os meus filhos, porque a minha família toda mora longe de mim. Eu tinha feito um planejamento, estava ali no meu cronograma, que eu ia visitar os meus filhos. A minha filha ganhou neném e eu não pude ficar com ela. Né? A minha neta fez 1 ano, a evolução dela é absurda de um dia para o outro. Se a Rebeca não me manda vídeo, eu ia estar perdendo tudo isso, porque pelo menos tem o vídeo para me salvar. Isso tudo é importante para uma mãe, para uma avó. Isso a gente não adianta. É importante para a gente essas coisas, né? A minha filha foi para os Estados Unidos sem que eu pudesse despedir dela. Então, assim, eu não pude viajar para ir para lá porque eu sou grupo de risco e meu marido é grupo de risco. Né? Eu tomando esses remédios que eu tomo, o médico não quer que eu pegue uma doença grave. Não pode se Não, expor, não né, de pode. jeito nenhum. Não pode fazer exposição. Então, assim, você quer saber desse ano? Eu gostaria de falar, né? Pesquisei, fiquei introvertida, me conheci melhor. Eu gostaria de falar tudo lindo, mas esse ano para mim foi uma merda. Tá bom, Carlinha, mas é para ser de verdade. Então você está sendo verdadeiro, isso é muito importante. Não dá para mentir. Para mim foi diferente, mas para você, eu acho isso muito, muito interessante, porque exatamente por isso que eu pergunto, porque existem, você vê como é interessante, para umas pessoas está sendo realmente muito difícil. Eu não vou dizer para mim que foi, para você que para mim foi 100% ok, mas a minha maneira de ressignificar, porque assim, travou tudo. Você imagina, eu e o Marco, a gente trabalha com fotografia de casamento. Parou. Como é que faz? Vou cruzar o braço e acabou? Não vou fazer mais nada? A gente precisa ressignificar, né, Carlinha? Porque a vida é assim. A gente vai lá embaixo, respira e volta. Você está dizendo para mim assim, eu estou me sentindo impostora porque quando abrir eu vou começar do zero. Coisa nenhuma, porra nenhuma. Você não vai começar do zero porque você não tem como começar zerada. Me desculpe o palavrão para quem está aqui. Tem como você estar zerada, Carlinha? Uma mulher como você, com uma história, com seguidores, com as pessoas que te amam. Esquece essa fala. Você não vai começar do zero. Você vai dar prosseguimento ao que já existia, porque o universo só diz sim, por favor. E a gente vai fazer um trabalho lindo. Tá, suas fotos vamos conversar mais. Maravilhosas. E a gente vai quebrar essa crença aí que você criou dentro da sua cabeça, por favor. Tá bom? Mas eu permito que você fale, porque é importante a gente falar o que está dentro do nosso coração, né? Gente, porque você não imagina... Exatamente, eu gostaria muito, por exemplo, de ir, de ver, eu podia estar ir ver minha neta pelo menos de 3 em 3 meses, né? Não digo todo dia porque eu trabalho, né? Eu não posso, eu tenho minha vida, não posso, tem meu marido, minha vida, meus trabalhos, minhas coisas, mas eu podia estar indo, podia estar ajudando ela, podia estar eu curtindo minha neta, podia ter ido despedir da minha filha, enfim. Mas tenho que agradecer que eles estão com saúde, eles estão muito bem sem mim, não fiz a menor diferença. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Saber que eles não precisaram de mim já é uma coisa maravilhosa, né? E que eles estão super bem, e é isso, né? E eu tô aqui com meu marido, a gente tá aqui os dois em casa, e levando da forma que a gente acha melhor, né? Da forma que a gente pode. Eu
tenho feito muita coisa. A gente tem feito um leilão, eu não sei se eu falei da outra vez, mas a gente Ah, eu faz um trabalhei na leilão. Flávia. Exatamente, um leilão todas as quintas-feiras com Fora da Caixa. Então, se entrar no meu, ou na minha página, ou na página do Fora da Caixa Moda Sustentável, a gente faz todas as quintas-feiras, é um leilão delicioso, é uma live de preços fixos, é uma coisa que também tem me distraído, me divertido, é trabalho. Uhum. E é um trabalho de sucesso, a gente saiu em revista de moda, a gente foi convidado para sair de novo, o negócio da gente é Você tá vendo? Você bacana. tá vendo que você falou, ah, meu trabalho todo parou. Agora você conta coisa boa, por favor, né? Olha aí que coisa boa. Porque o trabalho Não, esse online, ele leilão, gente, existe. quem não assiste, vai assistir, porque vocês vão adorar. É uma live bacana, bacanérrima, a gente distrai, a gente diverte, a gente vende as coisas com preço maravilhoso. E ontem a gente riu muito. Hoje o que eu recebi de mensagem de gente rindo, falando que maravilha, vocês distraem na pandemia, porque se não fosse a pandemia não teria acontecido, porque o Fora da Caixa ia estar com a loja física, a Fora da Caixa teve que se reinventar, né? A gente se reinventou juntas lá. E tá aí E para então contar. tem as coisas boas, né? Tem as Deixa coisas eu, boas. deixa eu ler para você algumas coisas queridas que estão dizendo para você. A Alê falou que é para fazer foto nela também, claro. A Isso mesmo, Daice Mag também já quer foto. A Flávia falou da foto ela faz Nina. ensaios lindos. A Flá também, você tem que convencer a Flá de você fazer ensaio nela. Deixa comigo. A minha amiga Gente, Andréia. os preços da Patrícia são maravilhosos, viu? Vânia Rosa entrou. Vânia Rosa faz cada foto linda. Vânia, Patrícia é uma super, hiper fotógrafa que está fazendo umas fotos com as mulheres. Preço maravilhoso, uns ensaios maravilhosos. E vale Deixa eu super a continuar, pena, amiga. gente. A minha amiga, obrigada, amiga. A Andréia, minha amiga lá de Natal, tá mandando eu ir lá para Natal fotografar uma dela. Amiga, em breve. Deixa Me acabar esse leva. Covid passar. Eu vou ir A Andréia, ela vai me levar, tá? vou levar você. A Alê tá dizendo que conheceu você através da live do meu canal e já acho você um mega exemplo. Tá vendo, Carlinha? Tá vendo, Carlinha? Como é que você vai começar do Obrigada, zero? Lê. Zero aqui, ó, uma Tá, bolinha para tá. você. É, Tá. a Beijo, Ale. Daice falou que ela está produzindo muito. Eu acho que ela está falando do Fora da Caixa. Michele Marinho falou: gratidão resume o ano de 2020. Flávia está falando: Liliane, Com minha certeza, linda. gente. Eu falo que foi uma merda, mas eu só tenho que agradecer. É o que eu disse. Todo mundo com Sim, saúde, todo mundo bem, tá você ótimo. Eu tô aqui casada desabafou com meu marido o que amado, dentro de aconteceu. casa, nós Você duas. contou. Estou aqui com meus filhos bem, fazendo minha live de leilão, fazendo meu trabalhinho aí. Bom, tá bom, tá bom. A Michelle está dando parabéns a você e a Flávia pelo trabalho do Fora da Caixa Sustentável, né? Do trabalho das roupas lá. Ela está dando parabéns, eu também parabenizo, acho maravilhoso. E é uma reinvenção, né? Porque era uma loja física e veio para o mundo virtual e é um trabalho maravilhoso que está dando super certo. Isso é para a gente ver É, que a gente pode tudo, né? Quando a gente perde o medo, deixa de ouvir essas vozes do diabinho que fica aqui dizendo que a gente não pode nada e vai para o nosso é. anjinho que diz, vai lá, você pode, você consegue. Gente, eu estou muito feliz porque eu consegui Obrigada, fazer essa vovó. live com a Carlinha, que eu tinha escolhido ela para ser a primeira pessoa para fazer a live comigo e continua sendo, né? Com certeza eu vou conseguir salvar essa live. Quem Vai. aqui tiver vontade de contar a história para mim, entra no meu direct, manda um oi, vamos trocar o WhatsApp.
e a gente vai conversar. Temos diversos temas para falar. Você vai me contar a história e a gente vai conversar sobre ela. E a gente vai trazer aqui para a live, que o propósito da live é a gente empoderar as Dar mulheres voz às mulheres. e juntas nós somos mais fortes. E junto com tudo isso existe a fotografia, que é um trabalho que eu amo, que eu faço junto com o meu marido, que é um homem com alma feminina, porque se não fosse ele não estaria comigo. Ele tem um olhar lindo sobre nós mulheres, ele consegue captar também a alma. Então, eu só posso agradecer, Carlinha, por você ter vindo aqui de Obrigada a novo. você. A gente se encontra na última semana de novembro para fazer as fotos e depois a gente volta aqui para contar como você se sentiu em momentos de ensaio fotográfico. E agradeço a todas que estavam aqui. Todo mundo está dando parabéns, a Flavinha, a Daisy, Obrigada, gente. a Beijo para todo Michele. mundo. A Deia está falando que nós somos maravilhosas. A Obrigada, gente tá bebê. assim pronta para passar o final de semana cheia de amor, porque aqui a gente recebe muito amor, é muito gostoso. Quem me dera Isso receber mesmo. cada uma por dia, ia ser uma delícia. Eu que tinha medo de live, né, Carlinha? Olha como é que tô agora, tá ganhando, É, né? nossa, tá ótima. Já acabou o medo. Gente, eu vou Sensacional. confessar, eu tinha um pânico desse negócio aqui. Eu achava assim, gente, Carlinha, eu não vou dar conta, esse negócio é difícil, as pessoas vão ficar olhando, não vai entrar ninguém. Olha, gente, vocês não têm ideia de quantas vozes me diziam que eu era impostora. Estamos falando da síndrome da impostora, estou eu aqui, a impostora estava aqui. E aí, É. foi com a Carlinha encorajando e falando e E eu rindo. falei o seguinte, Fala e pra eu ela. falei o seguinte, falei, entrou gente, não entrou gente, o que que importa? O que importa é que a gente vai estar batendo papo, a gente vai estar curtindo, a gente vai estar falando o que a gente gosta, o que é importante pra gente. Quem entrar vai adorar, e se não entrar, não entrou, calma. Pois eu acho que as vidas se encontram, Relaxa. né? Tem gente que não se conecta com esse assunto, vai para outro, tem espaço para todo mundo. Mas quem está aqui é porque tinha que estar mesmo, né, amiga? Isso que é o mais importante, o mais É, legal de tudo isso. Então, eu quero é, muito te agradecer. Você é maravilhosa, você contou sua história, você é especial. Esse ano de 2020 está sendo dessa forma, né, para você, como para muitas pessoas que estão perdendo entes queridos de uma forma difícil, né? Enfim. Mas eu pois tenho é. certeza que alguma coisa está virando uma chave, as pessoas estão tomando consciência, principalmente do que da dificuldade que nós mulheres temos, né, dos nossos receios, dos nossos medos, isso está sendo olhado de uma forma com lupa, e as próprias mulheres que tinham preconceito de abordar esse tema porque achavam, eu não sou feminista, elas hoje estão vendo de outra forma, elas estão fazendo um olhar de empatia e estão botando mão na massa para trabalhar por isso, que é muito sério. E a gente tem visto aí que a gente nem vai entrar nesse assunto, mas essa semana aconteceu um caso muito chato com aquela menina, com a Mari, que foi desagradável. E por aí a Nossa, gente vai vendo como a gente precisa de força e de homens com uma força que venham junto com a gente, porque se a gente se acovarda, né? Como diz aquela brincadeira, quem tem medo não tem coragem. Gente, não dá para se acovardar agora. Ou a gente está junto ou a gente é, não está. Ou a gente dá a mão ou a é, gente não dá. Não dá para a gente ficar fingindo que nada está acontecendo. Amiga, é. fala alguma coisa porque eu vou me despedir geral. Para encerrar e poder salvar, porque tem que salvar a nossa live, né, gente? Um beijo, gente. Obrigada por todo mundo que está aqui. Obrigada pelo carinho, pelas palavras lindas de vocês. Que essa live tenha servido de exemplo para alguma coisa, né? Para alguém, de alguma forma. Sempre a gente aprende, né? Com as pessoas. E um beijão para vocês. Obrigada, Paty. Adorei. Você é uma Agradeço. fofa. E estou super ansiosa para
as fotos. Com certeza, na última semana de novembro você já está agendada. Vamos falando, tá? Beijo Tá grande. bom. Boa noite, gente. Bom final de semana.